sobre a missão dos discípulos, que diz respeito também à nossa missão. Não é só a missão daqueles que um dia conviveram com Jesus, mas é também a missão daqueles que hoje, que não estão de corpo presente com Jesus, mas acreditam nele e trabalham em prol aos seus ensinamentos, a divulgação, a vivência também dos seus ensinamentos acima de qualquer coisa, acima da divulgação, né? Muito bem. Para nós começarmos, que já são 20 horas, eu vou ler uma página do livro da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, intitulado Episódios Diários. A meu é essa capa aqui, que vocês devem estar vendo. É uma capa antiga. A lição é de número 26, Filosofia de Compreensão. É um livro muito interessante. E nós vamos ler essa mensagem para nós começarmos a nossa conversa e a nossa reflexão. Diz assim a Joana: no transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra, irreverente, diz-te um doesto e segue sorrindo. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outrem mais, de quem sabes que te censura e, mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior, e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se não possui é desconhecido, portanto, difícil de identificado noutrem. Não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes, vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censuras nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivem indispostos. Será que esses perturbadores insolentes do caminho merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isso será melhor para ti, para todos. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, misericórdia, Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, guia, aos nossos mentores espirituais, aos mentores desta casa, Jesus e Maria, aos mentores do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, a nossa gratidão pela proteção, pela paz que nos confere, pelas oportunidades de termos um dia conhecido a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, que nos conforta. A nossa eterna gratidão por todos esses momentos, por esse momento de união, momento em que todos nós estamos conectados em vibrações de paz e de harmonia, na busca de contribuir para a harmonia deste planeta. Gratidão por todas as oportunidades, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Bom, caríssimos, boa noite aos que estão chegando. A Sônia Maria, a Soninha de Oliveira, que eu gosto tanto, a Michele Martins, a Márcia também chegou, a Marcela. Boa noite ao Mauro Miranda, ao Maurício Coelho, a Cristina Viana, que está aqui com a gente também. Muito obrigada a presença de todos. Boas vibrações, com certeza eu já sinto no meu coração vindo
de vocês. Obrigada a Lourdes também. Nós hoje vamos conversar um assunto que para mim é muito interessante. Aliás, falar de Jesus é uma alegria constante. Porque falar de Jesus é contagiante, né? É encher o coração de amor, de fé, de esperanças. E essa noite nós vamos conversar um tema muito interessante intitulado Missão dos Discípulos. Esse tema foi abordado por nosso Senhor Jesus Cristo no seu sermão mais conhecido, que é o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte que tem como finalidade, como objetivo, a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Tão necessário a todos nós, né, essa implantação. Para nós implantarmos, ou seja, para esse reino ser implantado na Terra, é preciso que nós nos conscientizemos que temos que ser nós, o trabalho de cada um de nós no dia a dia, na perseverança, para implantarmos. Essa implantação ela não vai se dar por um pó de pirlim-pim-pim. Ela vai se dar pelo trabalho de cada um de nós. E como é que nós vamos utilizar, né? Quais são as ferramentas que nós vamos nos utilizar para justamente fazer essa implantação? Uma ferramenta importantíssima é o Sermão do Monte. Conforme Mahatma Gandhi disse que se todos os livros que retratam as questões espirituais do homem aqui na Terra se perdessem e restasse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade terrestre estaria salva. Então é justamente por essa boa nova, pela essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós teremos subsídios, o suficiente para implantar esse reino aqui da Terra. Lembrando que não vale tão somente saber sobre o reino, conhecer as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário, acima de tudo, vivenciar ou tentar vivenciar essa mensagem na nossa vida de relação, na nossa vida do dia a dia. E é sobre isso justamente que vai ser a nossa conversa dessa noite, que faz parte do Sermão do Monte. Lembrando ainda mais uma vez a vocês que muitas vezes as questões geográficas também eram utilizadas por nosso Senhor Jesus Cristo para nos conferir alguns ensinamentos. E esse sermão que foi proferido num lugar mais alto, numa montanha, eles justamente mostram para a gente que é necessário nós pegarmos todos esses conhecimentos que nós estamos tendo de nosso Senhor Jesus Cristo e aproveitarmos para verticalizar os nossos sentimentos, porque uma montanha ela sobe e nós precisamos verticalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso comportamento e os nossos pensamentos. E é também importante lembrar que as montanhas, né, os montes, naquela época na Galileia, ou seja, precisamente na Palestina, eles simbolizavam veredas difíceis da nossa vida, obstáculos, momentos de dificuldades. Ou seja, o porquê que para nós também poderia ter a mesma simbologia hoje? Tem a mesma simbologia hoje para nós, também representa para nós vencermos obstáculos. Que obstáculos são esses que nós precisamos para subir essa montanha, para nos verticalizarmos? O nosso maior obstáculo é justamente o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que nós precisamos vencer. E agora, mais do que nunca, nessa fase que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nós temos material suficiente para trabalharmos, para verticalizarmos com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu todos esses ensinamentos que ele deixou no Sermão do Monte, que é vastíssimo. Basta sabermos que, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele ocupa o capítulo 5 a 7, ou seja, 5, 6 e 7. Então a gente vê como que o Sermão do Monte é vastíssimo, né? Boa noite, Deise, também saudade de vocês. A Daniela também chegou, boa noite, a Célia e tantos outros corações queridos que vão chegando aos pouquinhos. Muito bem, nosso assunto dessa noite é falar sobre a missão dos discípulos, que diz respeito a todos nós, porque também é a nossa missão. Se nós nos intitulamos cristãos, se nós nos intitulamos cristãos, com certeza, essa também é uma missão que cabe a cada um de nós. E nós vamos ler, então,
essa passagem sobre a missão dos discípulos, que foi narrada nos 3 evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, sendo que em Mateus ele é muito mais vasto, muito mais aprofundado. Então eu peço a vocês a licença para a gente ler e ver qual é a nossa missão e podermos fazer reflexão em cima das nossas missões, dessa nossa missão especial. Diz lá em Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16: Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que aí estão na casa. De tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Já em Marcos, capítulo 9, versículo 50, ele fala o seguinte: O sal é bom, mas se o sal se tiver tornado insípido, com que haveis de restaurar-lhe o sabor? Tendes sal em vós mesmos e estáis em paz uns com os outros. Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35. O sal é bom, mas se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Nem é útil para a terra, nem para o estrume. É jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a gente já viu qual é a nossa missão, né? Agora, nesse instante, a gente já entendeu que a nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. E a gente vai ver o que representa isso, quais são os simbolismos, para nós podermos ver se nós já somos o sal da terra e a luz do mundo, ou se não somos ainda, se podemos nos tornar um sal da terra e a luz do mundo. Boa noite ao Marco, que está chegando agora. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito bem. Quando é que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu essa missão dos seus discípulos? Ele proferiu no Sermão do Monte a missão dos discípulos logo após as bem-aventuranças, logo após ele ter levantado a moral daquele povo, levantado o ânimo daquele povo, ter fortalecido a fé daquele povo, fortalecido a esperança daquele povo através das bem-aventuranças. Logo em seguida, ao fazer isso, o que ele faz? Ele se dirige aos seus discípulos e mostra e aponta para os seus discípulos quais seriam a missão deles, a responsabilidade deles após a partida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo após as bem-aventuranças, depois dele ter deixado toda aquela lição de fé e esperança para a humanidade, para aquele povo tão sofrido ali, ele vai mostrar para os seus discípulos que a missão deles não seria muito fácil no futuro, não. Ele procura, então, conscientizá-los da missão que eles teriam após a sua partida aqui da Terra. Boa noite, Yara. Muito obrigada também, é um prazer a sua presença aqui. Obrigada pela sua presença. Muito bem, vamos seguir. É importante nós voltarmos, entendermos um pouquinho o contexto daquela época, porque a gente vê que tudo, Jesus, ele vai utilizar-se de tudo que ele fala, guarda um simbolismo. E de todos esses simbolismos que ele utiliza, como a montanha que a gente já viu, o sal também é um simbolismo. Ele está tentando passar para todos nós uma série de esclarecimentos, uma série de ensinamentos para nós podermos evoluir, crescer na vertical. Ou seja, verticalizar os nossos sentimentos e as nossas emoções. É importante saber, conforme está lá no Novo Dicionário da Bíblia, de John Douglas, que ele fala que o sal naquela região ali, até que ele era bem abundante, mas ele era um sal, ele ficava próximo ao Mar Morto, né? Ele era retirado daquela localização ali, no extremo sudoeste do Mar Morto, mas ele era um sal de rocha, ou uma variedade de sal fóssil. Então, como é que eles faziam? Eles tinham que tirar
toda a primeira camada de sal, toda a superfície daquela camada, toda aquela primeira camada de sal que eles tiravam, era um sal que não servia para nada. Era um sal cheio de impureza e que não tinha sabor nenhum, era um sal insípido. Eles só poderiam aproveitar, eles primeiro tinham que tirar essa camada para depois, embaixo dessa camada, é que eles encontrariam o verdadeiro sal para fazer uso do dia a dia. Um sal que tinha sabor, um sal que tinha propriedades químicas necessárias para todos eles. Então, a gente já vai vendo que para a gente ser missionário do Cristo, para trabalhar para Cristo, para cumprir, para ser essa missão de ser sal da terra e luz do mundo, é preciso que nós venhamos a trabalhar as nossas superficialidades, venhamos a retirar as nossas máscaras, porque é preciso ir a fundo dentro de nós para podermos extrair verdadeiramente aquele sal que tem sabor, que tem qualidade e que tem serventia para ser utilizado em todos os setores que ele precisa e pode ser utilizado. Então, a primeira lição, claro que Jesus sabia que para se retirar o sal daquela redondeza, a primeira camada superficial era um sal sem qualidade nenhuma, sem sabor, sem propriedade. Então, ele já vai dizendo que é preciso que a gente venha se desvencilhar das nossas superficialidades, daquilo que não nos traz qualidade, daquilo que não agrega valores dentro de nós, para que nós pudéssemos, então, extrair da profundidade do nosso ser os valores necessários para podermos fazer jus à missão que nos aguardaria a todos aqueles, né, que seriam que trabalharia para as causas do Cristo, que seriam seus discípulos no futuro. Não só aqueles que conviveram com ele, mas aqueles também como nós que estamos tentando trabalhar em prol de difundir e de vivenciar a mensagem do Mestre Jesus. O sal também era utilizado por aquele povo dentro de um contexto religioso. Ele era utilizado nas ofertas que se faziam de cereais nos templos. Então, toda a oferta de cereais que era feita nos templos em prol a Deus era polvilhada de sal. Para quê? Para preservar. Então, aquele sal que tinha essa propriedade de preservar os cereais, ele também retratava, ao mesmo tempo ele simbolizava a natureza da eterna aliança entre aquele povo, entre Deus e aquele povo. Então, a gente já vai vendo que para ser sal da terra é preciso buscar essa aliança, essa comunhão com Deus, porque a aliança que eles tanto falam nas escrituras antigas, né, do Velho Testamento, e também é muito citada no Novo Testamento, essa aliança que eles tanto falam, que seria definitiva com a vinda do Messias prometido, essa aliança nada mais é do que a comunhão, do que a nossa ligação com o Pai. Porque nós temos que entender que o Pai já está ligado a todos nós, porque o Pai é onipresente. Deus está conosco 24 horas, mas cabe a nós nos ligarmos ao Pai. E como nós podemos fazer isso? Talvez alguns perguntem, ou estejam se perguntando ou refletindo em relação a essas questões. Num mergulho profundo dentro de si mesmo, porque conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, lá retrata que as leis de Deus estão dentro de nós. Então, se nós mergulharmos dentro de nós, retirarmos essa camada de superficialidade que ainda nos envolve, que nos dizeres da Joana de Ângeles, essa camada de superficialidade é o nosso ego, se nós nos desvencilharmos daquilo que o ego produz, que são as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, nós poderemos mergulhar fundos e encontrarmos as leis de Deus, e aí nós estaremos fazendo essa comunhão com Deus. Então, o sal também para eles que tinham essa finalidade de ser colocado naquilo que ia ser ofertado, né, para o Pai, nos altares lá do templo deles, eles simbolizam para nós essa busca da aliança, essa busca dessa comunhão com Deus. Então, todo o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo precisaria ir fundo dentro de si e buscar também essa comunhão, essa ligação com o Pai, para poder cumprir futuramente
com a sua missão, com a sua finalidade. Muito bem. O sal era usado por aquele povo, isso também está no novo dicionário da Bíblia, do Douglas, né? Ele também era utilizado para temperar as carnes dos animais mortos e preservá-lo da corrupção. Olha que interessante. Então, o sal preserva da corrupção. Corrupção, se a gente for buscar, né, a palavra, né, o significado da palavra corrupção, ela tem dois significados. Ela vai estar relacionada às questões da matéria, de preservar da decomposição física, da putrefação da carne ou dos alimentos, ou seja lá do que for. E num linguajar mais moral, ela tem como significado preservar da adulteração, né? Manter com que as escritas ou as palavras elas permaneçam originais, ou seja, preservar da adulteração, né? Então, o sal ele tem como finalidade não só temperar, mas preservar. E no caso nosso, simbolicamente, o sal ele representa aquela têmpera certa, aquele tempero certo que vai nos preservar de toda e qualquer corrupção. Ou seja, vai nos manter íntegro mesmo quando nós estivermos entre aqueles que não se encontram dentro da integridade. Então, a missão do discípulo também é ser íntegro, mesmo que todo o contexto ao redor não seja um contexto de integridade. Então, essa é mais uma missão, né? Então, vamos continuar. No livro de Severino Celestino da Silva, o Sermão do Monte, ele diz que o sal, não só ele era utilizado no judaísmo, né, com o simbolismo da comunhão de Deus, de nós para com Deus, mas também era utilizado, tinha o simbolismo da hospitalidade. E aí eu fiquei refletindo, mas por que o sal simbolizaria a hospitalidade? Entendo que ele poderia simbolizar a comunhão porque ele preserva os alimentos, né, que eles faziam as ofertas nos altares e polvilhavam de sal para preservar da decomposição. Então entendo que o sal, por ser um alimento que preserva, ele mantém aquela aliança, ele mantém aquela união nossa, aquela ligação nossa com o nosso Pai. Mas por que ele poderia simbolizar a hospitalidade? Eu me fiz essa pergunta. Porque o sal, ele sempre dá de si. A gente vai sempre ver que o sal é uma substância que ele sempre dá, ele não recebe. Ele sempre está dando de si e nunca recebe nada do outro, né? As suas propriedades físicas é de dar e não receber. Por exemplo, se eu pegar um pouco de sal e eu polvilhar ele num pouco de açúcar, e depois eu pegar aquele pouco de açúcar, o que eu vou dizer? Ele está salgado. Eu vou dizer que aquele açúcar está salgado. Ele sempre dá. O sal tem a propriedade de dar e não receber. Então, por isso que ele simboliza também a hospitalidade. É essa hospitalidade que hoje nós precisamos ter uns com os outros, que é o que esse vírus está aí para nos ensinar. O sentido da hospitalidade, o sentido da fraternidade, de nós nos ligarmos uns aos outros para nós nos fortalecermos. E como é bom a gente hoje ter o acesso a todos esses meios, né, da mídia de comunicação, que o nosso isolamento não está tão cruel. Imagine nós lá, se tivéssemos na gripe espanhola, nós estaríamos verdadeiramente isolados porque não tínhamos recursos da tecnologia. Mas hoje o nosso isolamento é um isolamento só físico, é parcial. Então, a gente já vai vendo que o sal, a missão de todo aquele que quer servir a Jesus, é também é hospedar, é acolher, é dar de si, né? É servir. Mais uma missão. A Yara está colocando que quanto mais aprende sobre a palavra de Deus, mais quero aprender, eu também. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre nuances que a gente não tinha visto antes quando estudou. Já no livro, né, da FEB, Estudos Avançados da Doutrina Espírita, livro 2, módulo 2, roteiro 2,
que vai estar também estudando sobre esse assunto, o sal da terra, eles vão falar que o sal também simboliza o equilíbrio das emoções. E lá eles explicam por quê. Porque se a gente pegar um sal, se o sal for colocado em excesso num alimento, o que vai acontecer com aquele alimento? Ele vai se tornar imprestável para o consumo. E se for colocado em deficiência, o alimento vai ficar insípido e também não vai ser agradável, não vai ser palatável para nenhum de nós. Então, aqui o sal, ele vai estar mostrando para nós, ensinando para nós o equilíbrio nas nossas emoções. Nem euforia e nem tristeza. O discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa estar no caminho do meio, no caminho do equilíbrio de suas emoções. Então, todo aquele que se predispõe a trabalhar para o Cristo, ele tem que buscar também dentro de si equilibrar as suas emoções, não deixar elas irem para o extremo, que é uma das características, como diz a Joana de Ângeles na sua série psicológica, é uma das características da consciência egóica nos levar para os extremos, para os excessos ou para a escassez. Então, aquele que pretende trabalhar para o Cristo tem que buscar também o equilíbrio das suas emoções. Por isso a importância de nós verticalizarmos as nossas emoções, que é a proposta também do Sermão do Monte. Porque verticalizando as nossas emoções, nós poderemos com muita facilidade implantar ou ajudar a implantar o reino de Deus aqui na Terra, que é o objetivo do Sermão do Monte. E que também é a missão daquele que pretende servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o sal, portanto, vamos continuar as nossas reflexões, espero que esteja sendo úteis para todos vocês. O sal possui, portanto, dois usos, duas finalidades, ele como elemento químico. Um é dar gosto, outro é preservar. E dessa forma que a gente deve ver e enxergar que a nossa vida sem o Cristo, sem a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ou é uma vida insípida, ou é uma vida sem conservação, uma vida em decadência, né? Sem valores morais para sustentá-la. Então, o sal, na sua utilidade, que simboliza dar gosto e conservar, ele simboliza também a nossa vivência com Cristo. Todo aquele que vive com o Cristo, ele tem alegria para a vida e ele procura se conservar no sentido, na direção das boas emoções, dos valores reais, daqueles valores que a traça e ferrugem não corrompem. E também, com essa mensagem, o que Jesus quis mostrar para todos nós, dizendo que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo, ou que os seus trabalhadores seriam o sal da terra e a luz do mundo. Ele estava mostrando também que, além de ser a nossa missão, de ser a nossa responsabilidade, também seria a nossa influência em relação à sociedade. Que essa seria a influência que nós exerceríamos na sociedade. Sermos sal e sermos luz. E a gente já viu algumas dos simbolismos do sal, o quanto que nós podemos influenciar a sociedade de uma forma positiva, procurando viver com as nossas emoções equilibradas, procurando extrair de dentro de nós o melhor de nós mesmos para podermos distribuir mundo afora, porque a gente viu, primeiramente, tem que retirar as superficialidades. Lembra o sal de lá da Palestina? A primeira camada, a camada de superfície, ela não prestava para nada. Então, aquele que consegue mergulhar dentro de si, consegue ir superando a sua consciência egóica, ele vai conseguir vivenciar a sua missão de sal. E aí sim, ele vai conseguir influenciar de uma forma positiva toda a humanidade. Então, Jesus também mostra para nós que a nossa missão também é uma missão e, ao mesmo tempo, por ser missão, influencia aqueles que estão ao nosso redor. Bom, o sal a gente já viu que ele guarda e resguarda. Ele guarda pureza, ele não se altera com nada, ele não se contamina, muito pelo contrário, ele procura conservar as substâncias na integridade. Ele procura conservar tudo e qualquer substância de uma forma íntegra, sem se corromper.
E essa é, sem sombra de dúvida, a nossa missão. Buscando num livro muito bom, intitulado Nas Pegadas do Mestre, pelo nosso querido irmão trabalhador, que já partiu para a pátria espiritual, Pedro de Camargo, que usava o pseudônimo de Vinícius, tem um capítulo lá intitulado Sal da Terra, que fica provavelmente também no livro de vocês, na página 99. Ele vai mostrar para a gente qual é o simbolismo, reforçar todo o simbolismo do sal na nossa vida. Como deve ser o discípulo ou o cristão? O que simboliza o sal? A gente já viu que o sal guarda a pureza, ele preserva da corrupção. Então ele diz que simbolicamente, o que significa isso? Ser bom no meio dos maus, ser justo no meio das iniquidades, ser probo no meio dos desonestos, ser humilde no meio dos orgulhosos, ser prudente no meio dos insensatos, ser altruísta no meio dos orgulhosos, ser sincero no meio dos hipócritas, ser fiel em meio aos infiéis, ser resignado no meio dos revoltados, ser pacífico no meio daqueles que são belicosos, ou seja, ser virtuoso numa palavra, no meio de todos os vícios, de todas as paixões humanas. Então, isso é ser sal da terra. O sal, como nos diz Vinícius na sua obra, além de conservar, de guardar as substâncias, mantê-las puras, preservá-las da corrupção, impedindo elas da decomposição dos corpos, ela vai estar associada à pureza de caráter do nosso dia a dia, do nosso convívio. E ainda falando o espírito Vinícius, ele diz que o sal, ele jamais está inativo. E ele explica, porque ele diz, mesmo quando o sal parece que está quietinho lá, guardado no pacote, a gente vai ver que ele produz um exudar, ele está sempre exudando. A gente fala, o sal está molhando, né? Então, o sal, ele sempre se mantém ativo, mostrando para nós que para nós sermos esse sal, para nós cumprirmos com a nossa missão de sermos cristãos, de sermos trabalhadores do Cristo, nós precisamos estar ativos, ou seja, servirmos 24 horas, ou procurarmos estar prontos para servir às 24 horas, seguindo esse exemplo do sal, que ele nunca está inativo na sua vida. E ainda diz o Vinícius, na mesma obra, que ele novamente, lembra que eu falei para vocês que o sal ele nunca recebe, ele dá sempre. Se a gente misturar sempre um pouquinho de sal, se a gente pegar um pouco de sal e botar no açucareiro e alguém for lá pegar um pouco daquele açúcar e adoçar a sua bebida, vai dizer o quê? Nossa, esse café ou esse suco, ele está salgado. Porque o sal, ele nunca recebe, ele sempre dá. E ele diz, então, o Vinícius, ele diz para nós que nós temos que ser como esse sal, procurarmos sempre dar, estar pronto para dar ao mundo. Porque aqui na terra, diz Vinícius, nós somos devedor. E todo aquele que recebe do alto, que recebe os conhecimentos e que tem a noção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tem a obrigação daqui embaixo de distribuir, divulgar e vivenciar esses ensinamentos com a sua própria vida. E vamos seguindo, né? Muito bem. Vinícius ainda nos diz que o sal, ele não se faz conhecer pelo exterior. E é verdade, se a gente tiver assim um montinho de sal, um montinho de açúcar e outras coisas com a coloração branca, outras substâncias, num primeiro olhar a gente pode confundir, por exemplo, o sal com açúcar. Portanto, para nós podermos sair da confusão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aquele sal para dentro de nós, não é isso? Levar o sal dentro de nós. Ou seja, nós temos que provar do sal. Então, o sal, como diz o Vinícius, o sal não se faz conhecer pelo exterior, em aparência, porque em aparência ele se confunde com muitas outras substâncias. Entretanto, logo que se entra em contato com ele, ou seja, que se prova, de pronto a gente sabe distinguir o que é sal, do que é açúcar, ou do que seria uma farinha. Então ele diz, semelhante há de ser todo cristão, nós também devemos ser reconhecidos. Então ele diz, não pelo nosso exterior, mas pelo nosso interior, ou seja, pelos frutos que nós daremos. Então é uma exortação a nós trabalharmos o nosso mundo interno,
Ou seja, não nos preocuparmos tanto com a nossa aparência, com o que vão falar de nós, com a nossa reputação, mas nos preocuparmos com a nossa consciência. Estamos vivendo de acordo, no sentido e na direção das leis do Pai, ou estamos vivendo só dos exteriores, das aparências? Vivemos verdadeiramente a mensagem ou aparentamos viver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, agora já num outro livro de Rodolfo Caligares, ele diz que o sal, ele guarda a pureza. Por isso temos que ser bons nos meios dos maus. Ele é uma substância preservadora, ou seja, temos que ser íntegro, sempre, em todo e em qualquer lugar, sendo observado ou não sendo observado. Temos que ser sempre ativos, ou seja, temos que ser servidores a todos os momentos. Nunca recebe o sal, então ele dá sempre. Então é a proposta de nós sermos caridosos. E nós sabemos que a caridade é a alavanca de salvação e de transformação de todos nós. E ainda diz Rodolfo Caligares em Sermão do Monte: nada o altera, ou seja, ele procura ser justo em toda e qualquer situação. Nada o contamina, ou seja, ele procura ser honesto em todas as situações da vida. Nada o corrompe, ele procura ser humilde sempre, mesmo misturado ou em contato com aqueles que ainda não são tão humildes, né? Que ainda guardam no contato do dia a dia, ainda são pessoas orgulhosas. Nós devemos ainda assim procurarmos vivenciar extrair de dentro de nós a humildade. Continuando a passagem, gente, eu não estou vendo vocês, é tão estranho falar para uma tela preta, mas eu estou seguindo, viu? Eu espero que vocês estejam me ouvindo direitinho, mas eu creio que sim, né? Vamos lá. Continuando a passagem continua dizendo que além de ser sal da terra, nós seríamos a luz do mundo. E que não se pode esconder uma cidade situada no monte, né? Então, Jesus diz para todos nós que além de sal, que a gente já viu que guarda todas aquelas propriedades e que nós devemos imitar o sal para podermos ser trabalhadores do Cristo também, ele também diz que nós vamos ser a luz do mundo, que todos os seus trabalhadores têm por missão ser a luz do mundo. Mas o que é ser luz do mundo? E aí eu fui buscar algumas ajudas em algumas fontes bibliográficas. Ô, Daniela, obrigada que vocês estão me ouvindo, porque eu estou vendo aqui uma tela preta, então é uma sensação desconfortável, né? Deu algum problema aqui no meu computador. Bom, a luz do mundo, né? Porque a luz tem... Qual é a finalidade da luz? A luz tem, tanto quanto o sal, a finalidade de servir, gente. A luz serve, a gente acende uma luz e ela serve para quê? Para iluminar, não só nós mesmos, mas quando eu acendo uma luz, eu ilumino o que está ao redor de mim mesmo. Então, a luz, ela também tem a finalidade de servir, de se doar, assim como o sal. É muito interessante isso, né? Essa passagem que nós só vamos ficar aqui nesses dois momentos, na luz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nós não vamos entrar na parábola da candeia, mas Jesus disse que nós somos a luz do mundo e que ninguém acende uma luz para ofuscá-la, para colocá-la debaixo de lugar nenhum. É verdade, ele nos alerta que ao acendermos uma luz, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar essa luz num candeeiro. O que ele está querendo dizer? Que a luz, nós devemos utilizar da luz para verticalizar os nossos sentimentos, porque se eu vou colocar acima é verticalizar. Então nós devemos utilizar os conhecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo para quê? Para acender a luz interna dentro de nós, para acender a nossa própria luz, para dissipar as trevas que porventura ainda existam dentro de nós. Oi, Maurício, eu já mexi no mouse, mas eu não estou conseguindo de forma alguma melhorar. É algum problema no meu computador que eu vou ter que ver. Então vamos lá, vamos seguir a nossa missão. A luz, eu fui buscar numa obra de Humberto Holden uma interpretação muito interessante do que é ser a luz do mundo. Humberto Holden, na sua obra O Sermão da Montanha, quando ele vai falar sobre a questão da luz, ele diz para nós que não existe no mundo físico nenhum elemento incontaminável, exceto a luz. Olha que interessante. Então todos os outros elementos se contaminam menos a luz. Ele diz que todas as outras coisas
aceito impureza. Aí ele dá o exemplo. Vamos supor, você pegar uma vasilha suja, eu vou lavá-la com água, certo? A água vai deixar de ser pura. Ela vai ficar impura, cheia das impurezas da vasilha. Mas ele diz que a luz é a única coisa física no mundo, o único elemento no mundo que não se contamina. Ele passa por todos os lugares e ele permanece puro o tempo todo. Então ele pode iluminar, por exemplo, o charco, o pântano. Ele vai lá, o sol ilumina, por exemplo, todos os dias, mas a luz que ilumina ali, ela não se torna contaminada, ela não fica contaminada com essa impureza. Então, é mais uma lição para nós, que nós precisamos ser luz do mundo, não podemos nos contaminar com aquilo que está ao nosso redor. E eu fiquei pensando hoje, essa é uma lição que cai muito bem para todos nós, porque nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a uma situação de provação coletiva, onde muitas mensagens negativas, de pouco teor moral, ou algumas até sem nenhum teor moral, são veiculadas com o propósito e objetivo de nos deixarmos para baixo. Então é preciso a gente lançar mão desse potencial que nós temos, que é ser luz, que nós possamos acender a nossa luz interna, não deixar com que essas notícias negativas que estão vindo ao nosso redor apague a nossa luz interna. Ou seja, nós precisamos acender a nossa luz da esperança e da fé. E como a gente faz isso? Com as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esse é um momento que nós estamos precisando muito demais das mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só para nos esclarecer, mas também para trazer conforto à nossa alma, para renovar a nossa fé, para renovar a nossa esperança e para acender essa luz que em potencial todos nós temos. Nós temos essa luz em potencial dentro de nós. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, uma das nossas potencialidades é ser luz do mundo. E eu achei tão interessante em sabermos que a luz não se contamina, e é verdade. Amanhã de manhã, quando o sol brilhar, uma outra questão, o sol vai brilhar para os justos e para os não justos. Ele vai se doar para os justos e para os não justos. Ele vai iluminar aquilo que está puro e aquilo que guarda impurezas. E nem por isso ele vai se contaminar. Ele vai dar de si e não vai se contaminar. Então é uma lição para nós também aprendermos a ajudar aqueles que estão ao nosso redor, mas sem nos contaminarmos. É uma lição para todos nós isso. E é interessante nós relembrarmos e fazermos uma outra reflexão, que numa passagem que se encontra em João capítulo 8, versículo 2, Jesus se declara a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E aqui em Mateus, precisamente, ele está dizendo que os discípulos, ou todos aqueles que seguirem, que quiserem ser seu trabalhador, servir a sua causa, que nós também somos a luz do mundo. Olha que interessante, ele se intitula Luz do Mundo e diz para todos nós que nós também somos a luz do mundo. Olha que coisa interessante, fala do nosso potencial. E aí ele nos leva à reflexão que Jesus reflete a luz do Pai, e é verdade, porque ele é o nosso modelo e guia, ele é o governador do nosso planeta, ele é um espírito crístico, como está na Revista Espírita, de 1868, de fevereiro e março de 1868, intitulado Artigos Messias do Espiritismo. Lá diz que nosso Senhor Jesus Cristo é um espírito crístico, ou seja, um desdobramento dos espíritos puros. São espíritos que são chamados por Deus para ajudá-los na governança do mundo, na administração do universo. Olha que interessante. Ele reflete a luz do Pai, por isso que ele é nosso modelo e guia. E ele diz que nós também temos o potencial de sermos a luz do mundo, ou seja, ele quis dizer que nós também podemos refletir todos os ensinamentos, toda a boa nova que ele deixou para nós, todo aquele conjunto de ensinamentos que estão aí há mais de 2000 anos tentando resgatar o homem dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, ele afirma para nós que nós também podemos ser luz do mundo. Basta
nós nos espelharmos nos seus ensinamentos e também nos espelharmos na sua conduta, nos seus comportamentos, porque Jesus viveu tudo aquilo que ele pregou para todos nós. E, gente, já estou terminando, né? A luz que ilumina o ambiente, né? Essa luz que ilumina o ambiente nosso é a mesma luz, essa luz representa nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma paradinha aqui que o Márcio Pena está colocando assim: estar no mundo sem ser do mundo. João capítulo 17, 14, é isso daí. Nós devemos e estamos verdadeiramente no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Não precisamos nos deixar contaminar pelas impurezas ao redor. E se ainda nos contaminamos, é porque precisamos aprofundar um pouco mais dentro de nós. Precisamos aprofundar lá dentro onde está escrito as leis de Deus, trabalhar as nossas imperfeições, as nossas sombras, as sombras que ainda trazemos dentro de nós, para vencermos essa influência. Tem um pensamento que eu li há muitos anos num reformador, eu já não me lembro o número, o ano e o número do reformador, e o pensamento diz assim, ficou dentro de mim e fala, e fundo dentro de mim até hoje, né? O pensamento diz assim: o mal só se insinua onde não vigia o bem. Então o mal que está na nossa vida, que está se insinuando, é porque ele ainda encontra alguma ressonância. Então, se nós ainda nos sentimos abalados e fragilizados em face ao mal que existe no mundo, é que precisamos ainda trabalhar o nosso potencial de sal e luz que nós todos trazemos. Precisamos aprofundar os conhecimentos de nós mesmos e fazermos as nossas reformas, a nossa reforma íntima, com todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo e Ele deixou para nós todo esse manancial de conhecimentos. Ele é o nosso modelo guia. Se nós nos mirarmos em Jesus, nós também poderíamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas para isso, nós temos que vencer a montanha das nossas dificuldades. Nós temos que vencer a montanha do nosso orgulho e egoísmo, empreender essa subida em busca do sermão do monte, em trazer esse sermão do monte para dentro de nós mesmos, no contato do dia a dia, na convivência com as pessoas. Uma vez me perguntaram, como é que nós podemos viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu falei, gente, é fácil e difícil. A gente pode viver os ensinamentos de Jesus na vida de relação, principalmente com aquelas pessoas que nós designamos como pessoas difíceis. Então é fácil, mas é difícil a aplicabilidade. É fácil entender, só é difícil aplicar. Mas é fácil viver, entre aspas, né? É fácil entender, não viver, né? E uma outra coisa que nós precisamos entender, né? Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, ou poderá ser a luz do mundo, nós precisamos entender que a luz que vem de dentro, ou seja, essa luz que nós precisamos extrair de dentro de nós, é a única luz que não projeta sombra. Porque a luz que vem de dentro de nós não projeta sombra em nós mesmos. Então nós precisamos acender essa luz dentro de nós. Para nós sermos a luz do mundo, nós precisamos levar essas verdades de nosso Senhor Jesus Cristo para dentro de nós mesmos, despertar as nossas consciências com essa luz e retirar o véu da nossa ignorância e do nosso orgulho e egoísmo, que ainda é isso que nos impede de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, gente, nós já vamos finalizar, né? No entendimento que o que nós precisamos, mais uma vez reforçando para todos nós, o que nós precisamos fazer para nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Para nós despertarmos esse potencial que nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós tínhamos, de sermos pessoas corretas, puras, íntegras no meio da falta de integridade, no meio das impurezas. O que nós precisamos fazer para nós nos tornarmos sal, para nós nos tornarmos essa luz que não se contamina com nada, mas que ajuda na caminhada de outros também, que clareia a estrada para outros que estão vindo na retaguarda, para que eles também possam verticalizar as suas emoções, para que eles também possam ser sal da terra e a luz do mundo. E aí nós vamos encontrar subsídio
Na questão 919 do Livro dos Espíritos, tão conhecida por todos nós espíritas, que diz que o meio prático, né, para nós alcançarmos a felicidade aqui na Terra, é conhecer a nós mesmos, é dar um mergulho dentro de nós mesmos. E aí, então, Santo Agostinho, na questão 919A, ele vem ao encontro de nós para nos ajudar. Como nós vamos fazer para nós conseguirmos conhecer a nós mesmos? E, ao mesmo tempo, é claro, fazendo o gancho com a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós poderíamos fazer para nós podermos desenvolver esse potencial de ser o sal da terra, essa substância incorruptível e preservadora dos bons princípios, e a luz do mundo que não se contamina, mas que ilumina a todos igualmente, de forma fraterna, sem julgamentos. E nós queremos saber como a gente pode fazer. E a Santo Agostinho, na questão 919A, nos ajuda. Ele diz que todo dia, no final do dia, o que ele fazia? Ele interrogava a consciência dele. E lá dentro ele perguntava para ele mesmo ele perguntava: hoje, nesse meu dia, eu faltei com dever com alguém? E aí ele ia refletir o que simbolizava o dever. E aí já é uma outra palestra, né? Já é um outro assunto. Mas ele mergulhava todo dia dentro dele e perguntava se ele havia faltado com um dever. Ou seja, se alguém tinha algum motivo para se queixar dele. Será que alguém hoje, nesse dia, no dia 1º de junho, tem algum motivo para se queixar de mim? Deveria ser essa a minha pergunta, né? E ele disse também: será que alguém, diante de um comportamento meu, teria alguma censura para fazer? Censuraria alguma coisa que eu fiz? E ele ia fazendo perguntas, né? Ele ia fazendo pergunta, ele fazia pergunta: se hoje Deus, por exemplo, me chamasse nesse momento, eu temeria o olhar de Deus? Eu temeria o olhar de alguém no mundo espiritual? Será que alguém lá eu não poderia olhar olho a olho? Isso eu me lembrei de André Luiz, né? Quando ele encontrou uma pessoa que havia sido inquilino do pai dele e que eles haviam despejado a pessoa por falta de pagamento de aluguel, né? E quando André Luiz encontra essa pessoa no mundo espiritual, ele está na condição, essa pessoa, esse homem está na condição de trabalhador, e ele encontra com André Luiz de uma forma normal, porque já havia perdoado o André Luiz, ao pai dele, a todos, mas André Luiz fica muito desconectado, muito desconcertado, muito sem graça diante daquela situação. E aí a gente tem que pensar: será que hoje, se eu fosse chamada para um plano espiritual, se fosse hoje o meu dia de desencarnação, eu poderia olhar todos de igual maneira? Eu poderia olhar Deus, né, de uma forma figurada, face a face? Enfim, Santo Agostinho também, ele perguntava: o que pensaria o meu inimigo a respeito de mim mesmo? Uma pergunta muito corajosa, eu sempre falo isso quando eu leio essa passagem de Santo Agostinho. Porque, gente, o inimigo, ele não teria a menor indulgência de falar dos nossos defeitos. E será que a gente teria coragem de perguntar para o inimigo o que ele pensa a nosso respeito? Teríamos que ter muita coragem, teríamos que trabalhar um pouco mais o nosso orgulho e o nosso egoísmo para conseguirmos fazer essa pergunta. E finalmente a passagem diz: de tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Que nós possamos acender a nossa luz interna e também sermos sal da terra, para que nós possamos refletir a mensagem do Mestre Jesus por onde passarmos. Sei que é uma tarefa difícil, também estou a caminho, caio mais do que fico em pé, mas não desisto, porque o que nós precisamos fazer é isso, é não perder o foco. É difícil viver as mensagens de Jesus? Mas não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não teria falado que nós poderíamos ser sal da terra e luz do mundo. Agora, nós sabemos que para ser sal da terra e luz do mundo, é preciso um trabalho muito grande de remover o nosso orgulho e egoísmo, e é preciso que esse trabalho seja um trabalho contínuo, um trabalho cheio de perseverança, um trabalho realizado todo dia e com muita reflexão no final do dia, como diz Santo Agostinho. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês essa noite. Espero que tenha sido de utilidade para vocês, como foi para mim quando eu estudei, saber de todos esses nossos potenciais e me sentir mais fortalecida e mais cheia de esperanças para esses dias que nós estamos enfrentando.
vou fazer a nossa prece final. Desde já agradeço mais uma vez o convite que a casa me fez, que foi uma oportunidade de trabalho nesses momentos tão difíceis para todos nós, então é uma oportunidade muito preciosa. Muito obrigada a todos pela paciência e muito obrigada, eu também espero ser sal, sal da terra e luz do mundo. Eu desejo a todos que todos nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Vamos nos dar as mãos para nós podermos ser sal da terra e luz do mundo. Juntos nós vamos conseguir, com certeza. Muito obrigada. Farei a nossa prece. Obrigada a todos. Senhor Deus, gratidão, gratidão por esses momentos em que trocamos as nossas vibrações de paz, de amor, de fraternidade. Que a nossa pequena oração, Senhor, que sabemos que é muito pequeno facho de luz, Senhor. Esse pequeno facho de luz possa ser somado a tantos outros e envolver o nosso planeta Terra em amor, em paz, em esperanças, possa fortalecer a fé de todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, possa ir ao encontro de todos aqueles que ainda se encontram distanciados dessas verdades que esclarecem, dessas verdades que fortalecem e que nos iluminam. Gratidão eterna, Senhor, por todos esses ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus e que é reforçado com o auxílio dos nossos anjos de guardas ou mentores espirituais, que têm por nós tanta abnegação e tanta paciência. Muito obrigado, Senhor, que a tua paz e o teu amor continuem entre todos nós. Eterna gratidão. Obrigada a todos e uma boa noite. Muito obrigada.